Bom dia de novo, pessoal. Então vamos continuar a nossa aula. Abram a apostila de vocês lá na página 380. Aí ele fala, continuando com a resolução de equações do segundo grau na forma fatorada. Então agora a gente vai aprender mais alguns casos de resolver equações de segundo grau, igual a gente começou a aprender na aula passada, tá bom? A número 1 fala assim, ó, considere a equação a vezes b igual a zero, em que a e b são números reais. Se o a for igual a zero, que valores o b poderá assumir para manter a igualdade? Então, ó, se o a for zero, que valor que eu tenho que colocar aqui no b para isso aqui ser zero? Então, zero vezes quanto que dá zero? Zero vezes qualquer coisa dá zero, né? 0 vezes 5 dá zero, 0 vezes 10 dá zero, 0 vezes 20, 0 vezes 500. Então, 0 vezes qualquer coisa dá zero. Então, lá na letra A, você vai colocar assim, qualquer valor real, inclusive o zero. Porque se o b for zero, 0 vezes 0, zero, tá? Então, pode colocar aí na letra A, qualquer valor real, inclusive o zero. A letra B fala assim, se b igual a zero, que valores a pode assumir para manter essa igualdade? Então, agora, se o b for zero, quem vezes zero dá zero? 7 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 22 vezes 0, 0. Então, qualquer número vezes 0 vai dar 0. Então, igual você colocou na letra A, você pôr na B também, tá? Qualquer valor real, inclusive o 0. Porque se a gente tiver 0 vezes 0, também vai dar 0, tá? Letra C. As incógnitas A e B podem ser simultaneamente iguais a 0? Justifique. Sim, né? Elas podem ser igualmente igual a 0. Então, ó, se aqui for 0 e aqui for 0, quanto que é 0 vezes 0? 0. Então, elas podem. Então, coloca aí, sim. Basta que uma seja 0 para que o produto seja 0. Então, basta que uma seja 0. Se as duas for, ótimo. Vai dar 0 também, tá? Então, pode ser 0 as duas. Então, escreva aí, sim. Basta que uma seja 0 para que o produto seja 0. Letra D. A incógnita A e B podem ser simultaneamente diferentes de 0? Justifique. Então, agora, nem A nem B vai ser 0. Só que quando eu multiplicar, tem que dar 0. Tem. Pensa em dois números que a gente multiplica que dá 0. Existe? Não tem como, né? Não existe, tá? Então, lá na letra B, você coloca assim, que não. O produto de dois números não nulos é diferente de 0, tá? Então, letra D, não. O produto de dois números não nulos é diferente de 0, tá? Então, não pode. E a letra E fala assim, em que condições o produto de dois números é igual a 0? Então, pelo que a gente viu, para o produto de dois números ser igual a 0, então pelo menos um deles tem que ser igual a 0, né? Então, coloca ali na letra E, quando pelo menos um dos números é igual a 0. Então, aqui para dar 0, isso aqui, ou o A ou o B tem que ser igual a 0. Lembrando que a gente está falando de uma multiplicação, tá? Então, ou o A ou o B tem que ser igual a 0. Então, escreve aí, quando pelo menos um dos números é igual a 0, tá? Então, tá feito aí a número 1. A número 2 fala assim, considere a equação A vezes A mais 1 igual a 0. Observe que nessa equação há dois fatores. Então, quem são os nossos dois fatores? É o A e o A mais 1. É como se o A fosse o A e o A mais 1 fosse o B. Porque aqui não é uma multiplicação. Então, é como se fosse isso, tá? Observe que nessa equação há dois fatores e o produto deles, então quando eu multiplicar isso, vai ser igual a 0. Utilizando as conclusões do item 1e, qual foi a conclusão do item 1e? Que quando pelo menos um dos valores é igual a 0, então o produto de dois números é igual a 0. Então, utilizando essa conclusão, que valores a incógnita A pode assumir na equação se o conjunto universo é os números reais. Então, o que acontece? Ele quer saber qual vai ser o valor de A, tanto aqui como aqui, para que o produto, quando eu multiplico isso aqui, seja 0. Então, a gente já viu que para ser 0, um dos dois tem que ser 0, ou o A ou o B. Então, aqui no caso, ou o A vai ter que ser 0, ou o A mais 1 vai ter que ser 0. Então, é isso que a gente vai fazer, ó. Então, a gente tem que o A tem que ser igual a 0. Já está resolvido aqui, A igual a 0. Então, quando esse A aqui for 0, pensa, 0 vezes qualquer coisa que eu tiver aqui,
que no caso aqui vai ser 0 também, né? 0 mais 1, 1. Então, 0 vezes 1 vai dar 0. Ou quando o A mais 1 for 0, né? Então, quando A mais 1 for igual a 0. Quando que... Aí a gente vai isolar o A agora aqui, ó. Então, vai ficar A é igual a menos 1, né? Ó, tá somando, então eu subtraí A menos 1. Então, se o A for 0 ou se o A for menos 1, isso aqui vai dar 0. Vamos ver se isso aqui é verdade? Então, ó, vamos ver quando o A é 0. Então, vai ficar assim, 0 vezes 0 mais 1 igual a 0. 0 vezes 0 mais 1, 1 igual a 0. 0 vezes 1, 0. E 0 é igual a 0. Pronto. E quando for menos 1? Então, no lugar de A, a gente vai colocar menos 1. Então, fica assim, ó. Menos 1 vezes menos 1 mais 1. E isso vai ter que dar 0. Menos 1 vezes menos 1 mais 1, 0. E isso vai ter que dar 0. Menos 1 vezes 0, 0. E 0 é igual a 0. Tá vendo que deu certo? Então, qual que vai ser a nossa solução? Vai ser 0 ou menos 1. Vou colocar na ordem crescente, tá? Então, menos 1 e 0. Essa é a nossa solução, tá? Aí, na número 3, ele fala assim, para cada equação dada, faça o seguinte. Então, eu vou apagar aqui, copia isso aí na questão número 2, tá? De vocês, que eu vou apagar e colocar número 3 pra gente fazer. Então, pra gente resolver essas equações ali, ele fala assim, ó. Para cada equação dada, faça o seguinte. Transforme uma equação equivalente, reduzindo os termos semelhantes e igualando um dos membros a 0. Então, tá. Então, como que a gente faz isso? A gente vai ter que igualar a 0, né? Então, a gente vai colocar assim, ó. 7x ao quadrado menos 5x. Eu não vou querer 9 ali, eu vou querer o 0. Então, eu vou trazer o 9 pra cá e vou igualar isso aqui a 0. Então, vai ficar 7x ao quadrado menos 5 menos 9 menos 14x. E isso aqui vai ser igual a 0. Aí ele fala, ó, fatora a expressão algébrica obtida no membro não nulo. Então, o membro não nulo é esse aqui, ó, que não é igual a 0. Como que a gente fatora? A gente aprendeu várias formas de fatorar. Com o trinômio quadrado perfeito, a soma e a diferença dos quadrados, enfim. Aqui, o que a gente pode fazer? A gente tem 7 e x nos dois membros. Então, a gente pode colocar 7x em evidência, não pode? Aí, aqui sobrou um x e aqui sobrou o menos 14. Pronto, tá fatorado. Agora, o que eu quero? Eu quero que um dos números seja 0. Então, eu quero que ou isso aqui seja 0, ou isso aqui seja 0, para essa igualdade de ser verdadeira. Então, eu tenho que 7x igual a 0, vai ficar x igual a 0 sobre 7, que é igual a 0. Então, quando x for igual a 0, isso vai dar 0. E quando que x menos 14 vai dar 0? Quando o x for igual a 14, né? Então, ó, quando o x for igual a 0, vai ficar 7 vezes 0, 0. 0 vezes menos 14, 0. E quando o x for 14? 7 vezes 14 vai dar um número grande, que eu não sei quanto que é. Mas, enfim. Aí aqui vai ficar 14. 14 menos 14, 0. 0 vezes esse número grande, 0. Então, a nossa solução é 0 e 14, tá? Esses são os valores que o x pode assumir. Aqui, vamos fatorar. Aqui eu não posso colocar em evidência, porque não tem nada que eu tenho nos três termos, né? Trinômio quadrado perfeito também não é, porque o 8 não é ninguém ao quadrado. Bom, então, a gente pode tentar aquele... Ó, esse aqui tá ao quadrado, a gente pode pensar dois números que multiplicam que dá isso e que somado dá isso. Pensa dois números que multiplicados dá mais 8. O 4 e o 2, né? Então, você pensar em 4 vezes 2 dá 8. Só que quanto que é 4 mais 2? É 6? Não. É 6, né? Só que aqui é menos 6. Então, não é menos 6, é mais 6. Mas vamos pensar, então, quanto que é menos 4 vezes menos 2? Dá 8 positivo, porque menos com menos dá mais. E quanto que é menos 4 mais menos 2? Vai ficar menos 4 menos 2, que vai dar menos 6. Então, a gente pode escrever isso aqui, ó, como o primeiro termo, menos 4. Aí, o segundo termo, o primeiro termo, né, que é o m,
menos 2. E isso aqui vai ter que ser igual a zero. Então, esse daqui vai ter que dar zero ou esse daqui vai ter que dar zero. É como se esse fosse o A e esse fosse o B. Então, quando que m menos 4 é igual a zero? Quando m é igual a 4. E quando que m menos 2 é igual a zero? Quando m é igual a 2. Ó, se eu colocar 4 aqui, vai ficar 4 menos 4, 0. 0 vezes isso aqui vai dar 0. E se eu colocar o 2 aqui? 2 menos 2, 0. 2 vezes aqui vai dar 0 também, tá? Agora aqui, a gente vai ter que resolver esses trinômios antes de fazer a conta. Então, vamos lá. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vai ficar 4x ao quadrado, já vou trazer ele para cá e já vou somar com esse aqui. Então, vai dar menos 5x ao quadrado, aqui vai dar menos 2x, e isso vai ser igual a zero. O que eu posso colocar em evidência? O menos e o x. E aí, aqui dentro vai sobrar 5x mais 2. E isso vai ter que ser igual a zero. Então, quando que menos x é igual a zero? Quando x for igual a zero. Esse menos não vai interferir, né? Porque vai ficar menos zero é a mesma coisa que zero, né? Na verdade, nem existe menos zero. Então, ou o x tem que ser zero, ou o 5x mais 2 tem que ser zero. Então, vamos isolar aqui? Vai ficar 5x é igual a menos 2, x é igual a menos 2 sobre 5. Então, quem que vai ser a nossa solução? 0 e menos 2 quintos. Tá? Agora aqui, vamos trazer o 35 para cá e igualar ele a zero. Não é um trinômio quadrado perfeito, porque o 35 não tem raiz. Vai ser igual a esse aqui, tá? Então, vamos pensar em dois números que multiplicados dá 35. 7 vezes 5. Tá, vai ter que ser um positivo e um negativo, porque aqui é negativo. Então, a gente vai pensar aqui. Aqui não é negativo? Então, o meu maior vai ter que ser negativo, ó, porque menos 7 mais 5 vai dar menos 2. Se fosse ao contrário, se fosse o 5 negativo, ia ficar 7 menos 5, ia dar 2 positivo. E não é isso que eu quero, né? Então, aqui vai ficar A menos 7 e vezes A mais 5. E isso vai ter que ser igual a zero. Então, quem que vai ser... Quem que eu tenho que pôr aqui no lugar de A para que isso aqui seja igual a zero? O 7, né? E aqui, como que o A mais 5 vai virar zero? Quando o A for igual a menos 5. Então, a nossa solução é menos 5 e 7. Certinho? Então, façam aí que eu já vou apagar. Vocês lembram, então, que na aula passada a gente viu dois tipos de resolver equação de segundo grau. Então, a gente viu aquela do tipo, se não me engano, era ax ao quadrado igual a b, né? Então, a gente isola o x ao quadrado e depois extrai as raízes. E depois a gente viu quando a gente tinha ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde eles formavam um trinômio quadrado perfeito. Aí a gente... aquela do tipo ax ao quadrado igual a b, ela tinha uma única solução. Aí a gente tinha do trinômio quadrado perfeito também com uma solução, que daí a gente reduzia ao trinômio quadrado perfeito e resolvia. Agora, a gente vai ver mais dois tipos. A gente vai ter a equação do tipo ax ao quadrado mais bx. Aqui a gente não tem o c, tá vendo? Tá faltando o númerozinho sozinho. A gente não tem ele. Então, ela é bem simples de resolver, olha só. Então, ó, a gente tem um número aqui acompanhando o a ao quadrado, um número acompanhando o a sozinho, e a gente não tem mais o c. Então, o que acontece? A gente pode colocar em evidência, porque a gente vai ter a incógnita dos dois, nos dois termos, ó, aqui e aqui. Então, a gente pode colocar essa incógnita em evidência, tá? Aí, a gente coloca ela em evidência. Quem sobrou aqui? 2a, né? Porque a gente tirou só um a, sobrou um a aqui dentro. E aqui sobrou só o 3. Pronto, agora eu tenho um produto de dois termos, tá vendo? Eu tenho o a e o 2a mais 3. Então, quando que isso vai dar zero? Quando o a for igual a zero,
ou quando esse segundo termo aqui, que é o 2a mais 3, for igual a zero. Aí a gente resolve esse aqui, virou uma equação de primeiro grau, né? A gente resolve ela, eu não coloquei ela resolvida aqui, mas vai dar menos 3/2. Vocês têm aí na apostila, tá? Por isso que eu não coloquei. Então, a nossa solução aqui vai ser 0 e menos 3/2, tá? Que tá aí na apostila também de vocês. Tá bom? Então, é assim que resolve. Então, quando a gente não tem o C, a gente só tem alguém ao quadrado e alguém acompanhando o x sem estar ao quadrado, a gente coloca em evidência e resolve, tá? O outro tipo é esse aqui. Agora a gente tem, ó, ax ao quadrado mais bx, agora a gente tem o C. Só que agora ele não é um trinômio quadrado perfeito, então não vai ter como a gente escrever como um trinômio, né, fatoral trinômio quadrado perfeito. Então, como que a gente resolve? Então, eu coloquei um exemplo aqui, né? M ao quadrado mais 3m mais 2. Então, a gente vai ter que achar dois binômios que multiplicados vai dar ele. Como que a gente faz isso? Então, ó, o número daqui da frente, ele não é um m ao quadrado? Então, vai ser m nos dois lados, tá? Se fosse x ao quadrado, ia ser x o primeiro termo dos dois. Se fosse z ao quadrado, z o primeiro termo dos dois. Como que a gente vai saber o segundo termo de cada um? Eles vão ser diferentes, porque se fosse igual, seria um trinômio quadrado perfeito. Eles vão ser diferentes. Então, a gente vai pensar assim, que dois números que multiplicados dá o terceiro termo aqui de cima e somado dá esse segundo termo, tá? Eu já ensinei isso pra vocês também. Na verdade, vocês aprenderam no passado e eu relembrei com vocês no começo do capítulo, tá? Então, aqui, dois números multiplicados que dá 2, 2 vezes 1. Se eu somar 2 mais 1 vai dar 3? Vai. Então, é isso mesmo. Então, vai ser m mais 2 vezes m mais 1. Na apostila, ele faz de uma forma diferente, tá? Ele separa o 3m em 2m e mais m. Aí, ele coloca em evidência, Pode dar uma olhadinha, talvez se você achar mais fácil desse jeito, pode fazer do jeito que tá na apostila, tá bom? Quando que m mais 2... Então, ó, ou m mais 2 vai ter que ser 0, ou m mais 1 vai ter que ser 0. Quando que m mais 2 é igual a 0? Quando m é igual a menos 2. Quando que m mais 1 é igual a 0? Quando m é igual a menos 1, tá? Só resolver as equações de primeiro grau aqui. Então, vai dar menos 2 e menos 1. A nossa solução. Beleza? Vou apagar aqui. Então, esse exercício aí, ele vai pedir pra gente resolver as equações, tá? Então, a gente vai usar tudo aquilo que a gente aprendeu, os 4 tipos que a gente aprendeu, tá? Então, aqui, primeira coisa, vamos olhar 5x ao quadrado mais 10x. Foi a que a gente aprendeu hoje, né? A gente tem um número acompanhando x ao quadrado e um número acompanhando x. Então, o que a gente vai fazer? Colocar em evidência. Tá vendo que a gente tem 5 e 10? Eles são múltiplos, não são? Entre si? Então, a gente também pode colocar ele em evidência, tá? Então, eu vou colocar 5x em evidência. Aqui vai sobrar só o x e aqui vai ficar 2, né? Porque 2 vezes 5x, 10x. E isso vai ter que ser igual a 0. Então, um dos dois, ou os dois vão ter que ser igual a 0. Então, 5x é igual a 0 quando o x é igual a 0 sobre 5. E 0 dividido por 5 é 0. E o x mais 2 igual a 0, quando o x é igual a menos 2. Então, ele fala que quando a gente tem uma equação desse tipo, ax ao quadrado mais bx, a gente vai ter duas soluções, sendo que uma delas vai ser 0 e a outra vai ser um número qualquer, né? No caso, o nosso ali vai ser o menos 2, tá bom? Aqui, essa aqui é aquela do tipo ax igual a b. Então, ó, o nosso ax é o 5x igual a b, então igual a esse termo aqui. Ele está menos 25, ele vai vir 25 para cá. Nesse caso, a gente só vai ter uma solução, aqui está o quadrado, né? Senão dá uma equação de segundo grau. Então, agora a gente vai isolar o x ao quadrado, então a gente vai dividir o 25 por 5. E 25 dividido por 5 é 5. Para a gente tirar esse quadrado daqui, a gente vai ter que extrair a raiz de 5. Então, vai ficar mais ou menos a raiz de 5. Lembra, tá? Que é sempre um positivo e um negativo. Então, a solução é igual a menos raiz de 5 e a raiz de 5 positivo. Tá? Ali na número C, ótimo, né? Na letra C, mesma coisa que a B. É do tipo ax ao quadrado igual a B. Então, a gente vai colocar 2m ao quadrado é igual a 50. Então, m ao quadrado é igual a 50 dividido por 2, que vai dar 25. Então, o nosso m
é igual a raiz de 25. E a raiz de 25 é mais ou menos 5. Então, a nossa solução é essa. 5 positivo ou o 5 negativo. Vou pôr assim, tá? E a letra D, a gente tem, ó, ax ao quadrado mais bx mais c. É um trinômio quadrado perfeito? Não, né? Porque o 14 não é um número elevado ao quadrado. Então, não vai ser um trinômio quadrado perfeito. Como que a gente pode resolver isso? Daquela forma que eu ensinei, né? Multiplico dois números, dá esse, soma esses dois números, tem que dar aquele ali, tá? Então, eu vou ter a multiplicação de binômios. O primeiro vai ser B, que eu já sei que é o B, porque é o B que tá aqui, então é o B. Me falem dois números que multiplicados entre eles dá 14. 7 vezes 2, muito bem. 7 vezes 2 dá 14. 7 mais 2 dá 9? Dá 9. Pronto, perfeito. Então, é 2 vezes 7 mesmo, né? Ou 7 vezes 2, tanto faz. Pronto, isso aqui tem que ser igual a 0. Quando que isso aqui é igual a 0? Quando o B mais 2 for igual a 0, ou quando o B mais 7 for igual a 0. Quando que o B mais 2 é igual a 0? Quando o B for igual a menos 2, né? Porque menos 2 mais 2 dá 0. E aqui, quando que o B mais 7 é igual a 0? Quando o B for igual a menos 7, porque menos 7 mais 7 dá 0. Então, a nossa solução é menos 2 e menos 7. Então, copiem aí que eu vou apagar e colocar os outros 4. Vamos lá resolver mais essas 4. Então, aqui, ó, eu tenho um binômio ao quadrado. Então, eu vou resolver esse quadrado primeiro. Se aqui tivesse igualado a 0, eu resolvi aqui direto já, né? Igual a gente aprendeu. Mas não tá igualado a 0. Então, a gente vai ter que resolver isso aqui, tá? Então, vamos lá. Quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E isso aqui é igual a 4. Quando eu tenho 4 dos dois lados da igualdade, eu posso cancelar. Ou você podia trazer o 4 pra cá, daí ia ficar o 4 menos 4, ia dar 0 e ia dar a mesma coisa. Então, vai ficar x ao quadrado mais 4x, e isso aqui é igual a 0. Pronto, posso colocar o meu x em evidência, igual a gente aprendeu hoje, tá? Então, então, o x vai ter que ser igual a 0, ou o x mais 4 vai ter que ser igual a 0. Então, o x vai ter que ser igual a menos 4. Então, a nossa solução vai ser 0 e menos 4, tá? Vou fazer de laranja para vocês enxergarem, separar melhor, tá? O exercício da resolução. Então, aqui está elevado ao quadrado, vou resolver. Então, 5m ao quadrado, 25m ao quadrado. Menos 2 vezes 5, 10 vezes 3, 30. Mais 3 ao quadrado. Aí, vou copiar esse 30m aqui. E ali tá falando que é igual a 0. Menos 30m mais 30m, 0. Então, eu vou ficar com 25m ao quadrado mais 9 igual a 0. Isso aqui vai ser do tipo ax ao quadrado igual a b. Ó, igual ao b. Então, o 9 está positivo, deve ir para lá negativo. Então, vai ficar m ao quadrado é igual a menos 9 sobre 25. M vai ser igual a raiz de menos 9 sobre 25. Qual que é a raiz de menos 9 sobre 25? Se alguém falar que é 3 sobre 5, meu Deus do céu. Porque ela é negativa. Não tem raiz de número negativo. Então, a solução é vazia. Tá? A aula passada, depois eu deixei o exercício na lousa e eu não apaguei. E eu tava andando pela minha casa e eu olhei que eu fiz uma coisa errada. Eu coloquei uma chave assim, ó, no exercício de vocês na aula passada. Não tem, tá, gente? Quando é vazio, a gente não coloca a chave. Eu fiz isso, mas eu nem percebi. Depois que eu fui reparar, andando em casa. Tá? Então, conjunto vazio, tá? Na letra G, então, ó lá. A gente só tem alguém ao quadrado, não tem ninguém, né, um y ali sozinho. Então, vamos só isolar o y ao quadrado mesmo. Então, vai ficar 4y ao quadrado é igual a 1 nono. O 4 está multiplicando, ele vai passar para lá dividir. Então, ficaria assim, ó, 1 nono dividido por 4. Como que eu divido fração? Eu copio a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. A segunda não é 4, então o inverso dela vai ser 1 quarto. E aí, isso aqui vai dar 1 sobre 36.
Aí eu vou extrair a raiz. Raiz de 1 é 1, raiz de 36 é 6. Então vai ficar isso positivo e negativo. Então a solução é igual a menos 1/6 e 1/6. Certinho? A última agora aqui, ó. Então, temos x ao quadrado, ó, vou trazer tudo pra cá e igual a 0. Mais 1 menos 21 igual a 0. 1 menos 21 dá menos 20. Me falem dois números que multiplicados dá 20. 2 vezes 10. Quanto que é 2 mais 10? 12. Aqui tem 12? Não. Então, vamos pensar em outro número. 4 vezes 5, que dá 20. 4 mais 5 dá 9. Só que acontece, aqui ó, é menos 20. Então, eu vou ter que ter um positivo e um negativo. Então, pensa, ó, o 5 e o 4. Vai multiplicar e vai dar 20. Um vai ter que ser positivo e um negativo. Aqui não tem que dar mais? Então, o maior número vai ter que ser positivo, ó, porque 5, aqui eu tenho menos. 5 mais menos 4 vai dar 5 menos 4. E 5 menos 4 é 1, tá? Então, a gente vai ter x mais 5 e x menos 4. Aí agora, isso aqui tem que ser igual a 0. Quando que isso dá 0? Quando o x mais 5 for 0 ou quando o x menos 4 for 0. Quando que o x mais 5 é 0? Quando o x for igual a menos 5. E quando que o x menos 4 é 0? Quando o x for igual a 4. Então, a solução é menos 5 e 4, tá? Então, coloquem isso aí na apostila de vocês, na questão 1. Então, vamos resolver agora essa linha número 2, usando aquilo que a gente aprendeu, tá? Aqui, ó, a gente tem um 5 desse lado, tá? A gente quer igualar a 0. Então, ó, eu já vou trazer isso pra cá. Vou colocar o 5 pra cá, então vai ficar assim, x ao quadrado menos 4x mais 9. O 5 tá positivo, vem negativo. E vamos igualar a 0, tá? X ao quadrado menos 4x. 9 menos 5, 4. E isso é igual a 0. Tá vendo que aqui é um trinômio quadrado perfeito? Ó, aqui eu tenho o quadrado, então que é o x. Aqui é 2, né? Que 2 ao quadrado dá 4. E 2 vezes x vezes 2 dá 4x, que é o termo do meio. Então, a gente pode escrever isso como x menos 2, tá? Tiramos a raiz ali. Quando que isso aqui é igual a 0? Quando x menos 2 for igual a 0. Então, x vai ser igual a 2, né? Ó, tá subtraindo, passa somando. Então, a nossa solução aqui é x igual a 2. A gente já viu, né? A segunda propriedade fala que quando é um trinômio quadrado perfeito, a gente só tem uma solução, tá bom? Aqui a gente vai ter que resolver os trinômios para conseguir o trinômio para conseguir resolver a equação. Então, ó, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo igual a 6x mais 1. Posso simplificar 6x com 6x e 1 com 1, vai ficar 9x ao quadrado igual a 0. Então, quando o x ao quadrado for igual a 0 sobre 9, que é igual a 0, e a raiz de 0 é 0. Então, a nossa solução vai ser igual a 0, tá? Aqui, gente, não confunda o conjunto vazio com o 0, tá? Aqui é quando o x for 0, não quando ele for vazio, tá? Então, quando ele for 0, aquilo ali vai ser igual a 0. Aqui, vamos primeiro resolver isso aqui. Então, ó, 45 vezes x ao quadrado, 45x ao quadrado. Tem a impressão que quando eu fico desse lado, eu fico na frente de vocês, da louça, quer dizer. 45 vezes 1, 45. E isso é igual a 60. Vou levar o 45 para lá, para isolar o x ao quadrado. 60 menos 45, 15. Aí a gente vai ter 15 sobre 45. Se eu simplificar isso aqui, vai dar 1/3. Então, o x vai ser igual a raiz de 1, que é 1, e a raiz de 3, mais ou menos, tá? Lembra que a gente não pode ter raiz embaixo, então a gente multiplica por raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo. Então, vai dar raiz de 3 sobre 3, positivo e negativo, tá? Racionalizamos o denominador, a gente aprendeu a fazer isso no módulo passado. Então, qual vai ser a minha solução? Raiz de 3 sobre 3 positivo e raiz de 3 sobre 3 negativo, tá?
E esse aqui por último, vamos resolver o quadrado perfeito ali, o trinômio quadrado perfeito. Quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, quadrado segundo. Eu acho tão legal fazer isso, não sei se vocês gostam, mas eu gosto. Então aqui temos o 9m ao quadrado. Vou trazer tudo pra cá, tá? Pra ficar tudo no mesmo membro e eu igualar ele a zero. Então vai ficar 9m ao quadrado, 30m menos 5m, 25m. 25 menos 5 vai dar 5. Eu fiz alguma coisa errada, acho que. Aqui é 25. Aqui eu tinha um 5, eu sempre tava multiplicando aqui, né? Então aqui é 25, tá? Porque fica 5m vezes 25. Então aqui é 25, 25 menos 25 dá 0. Então vai ficar 9m ao quadrado mais 25m, tá certo? Isso aqui igual a 0. A gente pode colocar o m em evidência, então vai ficar 9m mais 25. Quando que isso aqui vai dar 0? Então, quando o m for igual a 0, ou quando o 9m mais 25 for igual a 0. E isso vai acontecer quando o 9m for igual a menos 25 e o m for igual a menos 25 sobre 9. Então, a solução vai